Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para contar mais uma história. Lembra da história de ontem, onde tinha o título Jesus no jardim estava orando? Então, se você tivesse no jardim ou em uma praça, brincando com seus colegas, de repente você escolhesse as brincadeiras e ninguém quisesse brincar com você, você iria gostar? Você iria ficar alegre? De repente, chega uma criança e escolhe as brincadeiras e todos querem brincar com ele. Você iria gostar? Qual seria a sua atitude? Vamos ouvir a história de hoje com atenção e depois pensar sobre isso. Judas, o traidor, estava chegando. Ele se aproximou acompanhado de homens e soldados. Judas havia combinado que daria um beijo no rosto da pessoa que os soldados deveriam prender. Esse era o código. Assim que Judas chegou, deu um beijo em seu mestre. Jesus deu uma bronca nos discípulos? Não. Judas até que merecia, mas Jesus não fez isso. E os outros discípulos? Eles ficaram com muito medo. Pedro tentou defender Jesus e agrediu um rapaz cortando sua orelha. Mas Jesus socorreu o jovem e o curou. Ele ainda deu uma bronca em Pedro, pois não era isso que deveria ser feito. Depois, os discípulos fugiram abandonando o mestre. Os soldados levaram Jesus para a casa de um homem chamado Caifás. Estavam lá muitos líderes religiosos que não gostavam de Jesus e tinham inveja dele. Eles tentavam de todas as formas encontrar algum erro em Jesus, algo que poderia usar para condená-lo até a morte. Porém, não encontraram nada. Caifás perguntou a Jesus: Você é o filho de Deus? Aquele que deveria salvar o mundo? A resposta deixou todos enfurecidos. Caifás disse que Jesus estava blasfemando. Vocês sabem o que é blasfemar? Blasfemar é insultar a Deus. Isso era mentira, mas eles não queriam saber da verdade. Segundo a lei, quem blasfemasse contra Deus deveria ser morto. Alguns deles, então, cuspiram em Jesus e outros davam murro e outros zombavam. Enquanto isso, Pedro foi discretamente até o pátio onde Jesus estava e ficou de longe. Pedro amava o mestre, mas estava com medo. Foi então que uma mulher que trabalhava na casa de Caifás viu e disse: Você é um daqueles que andava com Jesus. Imediatamente Pedro negou diante de todos. Ele foi para outro lugar da casa. Outra empregada o viu e disse às pessoas ao redor: Este aqui, apontando para Pedro, também estava com Jesus. E Pedro jurou: Eu não conheço esse homem. Depois disso, as pessoas que estavam ali se aproximaram de Pedro e disse: Você é um dos seguidores de Jesus. Pedro ficou muito bravo e jurou: Eu não conheço esse homem. Naquele momento, o galo cantou. Pedro então se lembrou das palavras de Jesus: Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro saiu dali e chorou de tristeza e de vergonha. O dia então amanheceu. Os líderes religiosos levaram Jesus para a casa do governador.
pois somente ele poderia condenar Jesus à morte. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos e melhores amigos. Pedro, um dos discípulos mais chegados, negou o Mestre, mas Jesus continuou a amá-los. Jesus não os abandonou e ainda hoje ele nos diz: orem, louvem a Deus, peçam perdão, pois o imenso amor de Jesus oferece aos que creem no seu nome todos os dias.